Você já teve a oportunidade de pensar qual é o papel que o deserto tem na sua vida? Sabemos que nenhum de nós escolheria passar pelo deserto. Então, por que o deserto sempre é a escola de Deus na vida dos seus grandes líderes? Se você quiser saber a resposta, acompanhe o vídeo de reflexões de hoje. Olá, queridos, é com muita alegria que estamos de volta. Sou o pastor Cleberson Gonçalves e aqui é o nosso programa Reflexões e hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre o tema deserto. E quero usar o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1. O texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma das coisas mais difíceis da igreja entender, especialmente os servos do Senhor, é o papel que o deserto tem nas nossas vidas. Nós acreditamos, influenciados pela teologia da prosperidade e outras pregações de hoje, que o Espírito Santo jamais nos conduziria a lugares como o deserto. A lugares e a momentos da nossa vida marcados pela falta, pela pressão, pelas dificuldades. Isso acontece porque eles têm a ideia de que a única coisa que o Espírito faz por nós é nos levar ao trono, à coroa, à glória, às conquistas. Mas me parece que quando nós estudamos a Escritura e a gente observa o texto bíblico, fica claro para nós que a escola de Deus é o deserto. Você vai ver que passaram por essa escola homens extraordinários como Elias, Moisés, João Batista e o próprio Filho de Deus, Jesus. A grande pergunta que deveríamos nos fazer é: qual é o propósito do deserto? Qual é o propósito dos momentos difíceis que passamos na vida e por que é que muitas vezes é o Espírito Santo mesmo que nos conduz até lá? Eu penso que a partir do estudo de Mateus capítulo 4 e penso a partir da minha experiência, daquilo que a Escritura me mostra, há pelo menos 4 razões pelas quais o Espírito nos conduz ao deserto. Primeiro, ele nos conduz ao deserto para reafirmar a nossa identidade. O texto que nós lemos fala a respeito de que ao longo do texto, ou ao longo da história, você vai observar que uma das coisas que são questionadas pelo diabo nessa tentação é a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus. Mas antes de Jesus entrar no deserto, há uma voz do céu, no capítulo 3, versículo 17, que diz: Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. A identidade nossa, ela pode ser reafirmada no deserto, mas ela é confirmada antes do deserto. Deus confirma a nossa identidade, porque no deserto, muitas vezes, diante das dificuldades, nós nos questionaremos: mas eu sou filho de Deus, mas eu sou servo do Senhor, por que é que eu estou passando por essas coisas? Por isso Deus sempre permite que antes que a gente passe por isso, a gente possa ouvir a sua voz dizendo para nós que nós somos filhos. Não são as circunstâncias e as realidades que nós passamos que vai colocar isso em xeque. Portanto, a primeira razão pela qual existe deserto é porque o Senhor reafirma a nossa identidade. Uma segunda razão pela qual existe deserto na nossa vida é para nós definirmos a voz que vai nos guiar. 2 vozes ficam claras nos momentos difíceis da nossa vida: a voz de Deus e a voz do diabo. O deserto tem a capacidade de aguçar nossa percepção espiritual. Entretanto, essas 2 vozes, elas são extremamente opostas. Enquanto a voz de Deus é aquela voz que nos coloca no trilho, a voz de Satanás nos propõe um caminho mais fácil, mas um caminho perigoso que vai nos levar à destruição. Portanto, muitas vezes é no deserto que o nosso ouvido espiritual é treinado para percebermos a diferença entre a voz de Deus e a voz de Satanás. A terceira razão pela qual existe deserto, e Deus permite deserto, muitas vezes é o Espírito que nos conduz para lá, é para que nós estejamos desenvolvendo a resistência que nós precisamos para a caminhada. O deserto nunca aconteceu no final da trajetória dos grandes líderes, mas sempre no começo. Porque o deserto testa as nossas forças ao limite.
faz com que a gente possa desenvolver perseverança, humildade, faz com que a gente perceba que nós somos limitados, que nós não nos bastamos e que nós contamos com a força do Senhor. Portanto, o deserto é um momento onde nós reconhecemos as nossas debilidades, os nossos limites, mas também é um momento onde a gente percebe que somos muito mais fortes do que imaginamos, muito mais perseverantes do que podemos. E Deus entra na nossa história e faz toda a diferença. A quarta razão pela qual o deserto é fundamental na vida de um cristão é porque só nos momentos de deserto, só nos momentos de grande dificuldade, é que a gente percebe a provisão do Senhor e que a gente percebe o cuidado e desenvolvemos o relacionamento íntimo com Ele. Isso acontece porque no deserto, tudo que aparecer lá, nós temos a plena convicção de que veio da parte de Deus. Sabemos que o deserto é um lugar onde não há flores, onde não há frutos, onde não há água, nenhuma dessas coisas. Toda provisão que surge no deserto, ela vem não por meio natural, mas por meio sobrenatural. Portanto, Deus muitas vezes, a exemplo do que fez com o povo de Israel, o conduziu ao deserto para mostrar o seu cuidado, a sua provisão. Tem momentos que nós acreditamos que somos nós que estamos no controle, que somos nós que criamos as coisas na nossa vida. Mas aí então o deserto vem para nos mostrar que é Deus que cuida de nós. Além disso, é no deserto que nós desenvolvemos intimidade com Deus. Há um texto belíssimo em Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 14, que Deus conduz o seu povo ao deserto para nos falar de perto. Há versões que vai dizer que Ele nos conduz ao deserto para nos falar com carinho. O deserto não é algo que Deus faz contra nós, é algo que Deus faz a nosso favor. Porque o deserto é uma oportunidade para a gente reconhecer a nossa limitação, para reconhecer a nossa finitude, as nossas fraquezas, mas também para a gente reconhecer que nesse mundo nós não estamos sozinhos. Há um Deus que nos leva além das nossas forças, dos nossos limites. Portanto, eu vou lhe dar um conselho. Jamais reclame dos desertos e das situações difíceis e não rejeite a oportunidade que Deus está te dando para forjar o seu caráter. Lembre-se que os grandes homens de Deus passaram por essa escola e foram homens extraordinários. Porque é nos momentos difíceis da nossa vida que Deus forja o nosso caráter, que Deus amplia a nossa percepção, que Deus desenvolve intimidade e a gente sai muito mais fortalecido. Saiba também de uma outra coisa, todo deserto tem começo, meio e fim. Se você hoje está chorando, saiba de uma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Deus é quem está no barco da nossa vida, Ele está no controle. E se na sua agenda tiver deserto para nós, saiba que é a melhor maneira. Pense, para a gente terminar a reflexão, pense que quando nós escolhemos uma alternativa em relação a outra, nós não conhecemos todas as alternativas. Nós escolhemos aquela que nós achamos que é melhor. Porém, quando se trata de Deus e Deus tem o propósito de usar o deserto, podemos ter certeza de uma coisa, dentre todas as possibilidades, Ele é aquele que tem a melhor alternativa. Se Deus permitiu o deserto, porque deserto é a melhor alternativa para a sua vida. Creia e confie no Senhor. Não há nenhum lugar, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação que a gente vai passar nessa vida que Deus não esteja conosco. Que o Senhor te abençoe, cuide de você. Não despreze a oportunidade que Deus te deu. Grandes homens de Deus e grandes ministérios são forjados em momentos difíceis para que você possa alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Desde já eu te convido para se inscrever no meu canal e compartilhar e curtir os vídeos. E também, se você já for um inscrito, não esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações sempre que nós tivermos um vídeo novo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.